Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar o conceito de ideal no conjunto dos números inteiros, tá? Esse conceito é mais geral, tá? A gente trabalha com ideais dentro de anéis, tá? Então esse conceito vai aparecer nesse contexto mais amplo, né? Lá no segundo semestre, quando a gente estiver estudando os anéis, tá? A gente vai ver lá que os inteiros, né? É um primeiro exemplo ali de anel, tá? Então, a gente vai estudar, pode considerar os ideais no conjunto dos inteiros. Eu vou fazer isso para ajudar a gente a definir o máximo divisor comum, tá? Entre números inteiros, ok? Então lá, o que é um ideal de Z? Um ideal de Z, primeira coisa, ele é um subconjunto não vazio de Z. Tá? Então o ideal é um conjunto formado por números inteiros, tá? O conjunto vazio não é ideal, tá? Por definição. Então, você vai falar que I é um ideal de Z se ele cumprir duas propriedades. Além dessa, né, de ser não vazio. A diferença de dois elementos do ideal tem que estar no ideal, tá? Então, se eu pegar dois elementos A e B no ideal I, então quando você faz a conta A menos B, o resultado tem que estar em I, tá? Também, se eu pegar B, um elemento do ideal I, então o produto dele por qualquer outro número inteiro tem que estar em I também, tá? Aqui nessa segunda propriedade, o A não necessariamente precisa estar em I, tá? Ok? O B sim. Então, o que está falando ali? Não está falando que o ideal é fechado para o produto, tá? Tá falando que para qualquer Bzinho que eu pegar dentro do ideal e para qualquer Azinho que eu pegar no inteiro, né? Então esse Azinho que eu pegar pode estar no I ou não, tanto faz. Obrigatoriamente o produto entre esses dois elementos tem que estar no ideal I. Tá? Ou seja, os produtos, todos os múltiplos, né? Os produtos ali, os elementos do ideal I, por qualquer número inteiro, está no ideal também. Tá? Então, se o Bzinho está no ideal I, o 0 está no I, o B, o 2B, o 3B, 4B, 5B, assim por diante. Também o menos B, menos 2B, menos 3B, consequentemente todo mundo, tá? Ok? Então, basicamente, a gente tem que verificar três coisas, tá? Para provar que que um conjunto é um ideal de Z. Que ele não é vazio, que ele é fechado para diferença, que esse produto sempre cai no ideal I, em que eu pego B um elemento de I e A um número inteiro qualquer, tá? Primeiro exemplo clássico de ideal são esses dois aqui, ó. Tá? Eu vou deixar de exercício para vocês provarem, tá? Que esses dois conjuntos são ideais. É bem tranquilo, tá? Por exemplo, ambos são não vazios, né? Se eu pegar dois números inteiros, quando eu faço a diferença, tem que ser um número inteiro. Se eu pegar dois números inteiros aqui, obrigatoriamente os dois são zero. Quando eu faço a diferença, vai dar zero. Né? Vai ficar zero menos zero, que é zero. Aqui também, né? A diferença de inteiros é um número inteiro. Isso aí é basicamente por definição de inteiro, né? A gente já usa isso há muito tempo, tá? Também aqui, ó. Se eu pegar qualquer número e multiplicar por um elemento desse cara aqui, o único elemento aqui é o zero. Então qualquer número inteiro que multiplicar por zero vai dar zero, que vai estar aqui. Tá? E produto de qualquer dois números inteiros é um inteiro, tá? Então é simples ver que esses dois conjuntos são ideais de Z. Eles são chamados ideais triviais, tá? Então quando eu falar ideal trivial de Z, eu estou me referindo a esses dois, tá? Aqui também é um resultado particular, tá? De um resultado mais geral, tá? Dado um ideal R, um anel R, perdão. Então, o conjunto que contém só o elemento neutro do anel é um ideal e o próprio anel é um ideal. Esses dois ideais vão ser chamados ideais triviais do nosso anel. Tá? Acho que é o caso particular que em todo anel é verdadeiro isso, tá? Vou começar provando essa primeira proposição, que são três propriedades bem simples, tá? Na verdade.
Olha só. No item I, vamos mostrar. Então aqui a hipótese é que I é o ideal, tá? Dos inteiros. Então por que o zero está em I? Todo ideal contém o número zero, tá? Então assim, para provar que o ideal é não vazio, você primeiro vai lá, acho que talvez seja mais fácil provar que zero é um elemento dele, tá? Então, como I é um ideal, I é um conjunto não vazio. Então ele possui pelo menos um elemento. Ou seja, Azinho é um elemento do ideal. O que acontece? Se eu fizer a diferença de quaisquer dois elementos do ideal, o resultado cai dentro do ideal. Inclusive quando eu pego a diferença do elemento com ele mesmo. Tá? Aqui no 2i, ó, na definição, se eu pegar A e B iguais, o resultado tem que continuar sendo válido. Tá? Então, A menos A é um elemento do ideal I, que é equivalente a dizer que zero é um elemento do ideal I, né? Porque A menos A é zero. Tá? Bom, então provamos o que a gente queria. Agora a segunda propriedade. Eu quero mostrar agora que para todo elemento do ideal, o seu oposto também está no ideal. Então, seja A um elemento ideal I. Olha a definição, a propriedade 2i. Qualquer múltiplo desse elemento tem que estar no ideal. Então, se eu pegar esse Azinho e multiplicar por qualquer número inteiro, o resultado tem que cair dentro do I. Então, em particular, vou multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes A é um elemento do I. Só que menos 1 vezes A é o oposto do A, né? Que é o que a gente queria. O oposto de A é um elemento do ideal I. Aí agora, última propriedade. Eu quero mostrar que se eu pegar dois elementos do ideal I, a soma está lá dentro. Tá? Eu acho que a definição fala a diferença, né? Se eu pegar dois elementos do ideal, a diferença está no ideal. O que eu quero provar agora é que se eu pegar dois elementos do ideal, a soma deles está no ideal. Então, sejam A e B dois elementos do ideal I. A ideia é a seguinte, é escrever isso como A, diferença entre A e o oposto de B. Esse cara está em I. Aí pelo item 2i que a gente acabou de provar, isso aqui está em I também. Aí pela definição, a diferença de dois elementos do ideal está no ideal. Então a soma está no ideal, tá? É basicamente isso. Então primeiro a gente usa a propriedade 2i. Do que a gente acabou de provar, o oposto de B está em I. Logo, pela definição lá, a diferença entre A e o oposto de B é um elemento de I. Só que fazer A menos o oposto de um número é a mesma coisa que somar esses dois números. Que é o que a gente queria, né? Ó. Então, acabou, né? Então, todo ideal. Se eu juntar, né, essa proposição com essa definição aqui, o que nós temos? Todo ideal contém o zero. Todo ideal é fechado para soma e fechado para subtração, né, para diferença. O oposto de qualquer elemento ideal está no ideal, tá? E qualquer múltiplo de um elemento ideal está no ideal. Tá? Pega um elemento do ideal, multiplica por qualquer número, o resultado cai dentro do ideal. Bom, a gente vai fazer um exemplo. Eu coloquei como exemplo, mas podia ser uma proposição ou até um exercício para vocês resolverem na lista, tá? A gente vai definir um conjunto. Então, para cada pega um número inteiro qualquer, fixa ele, D.
Aí assim, eu vou denotar assim, tá? Com entre parênteses o D. Só que às vezes a gente pode denotar assim, ó. Tá? E às vezes assim, ó, DZ. Isso é um conjunto, tá? As três notações são usadas aí, mas acho que eu vou usar mais essa amarela aqui, tá? Por definição, é o conjunto formado por todos os múltiplos de D. Tá? Você vai pegar D e multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Vai multiplicar também pelos negativos, tá? Por menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então todos os múltiplos de D. Esse é o conjunto, esse conjunto é um ideal, tá? E é um exemplo meio definição, né? Que a gente chama de ideal principal gerado por D, tá? Então, o ideal I é um ideal principal se ele é gerado por algum elemento, ou por algum número inteiro D, tá? Ou seja, talvez tenha exercício. Não, na verdade sim. A gente vai ver no final que todo ideal de Z é dessa forma, é gerado por um único elemento. Tá? Então todo elemento pega um ideal, então vai existir um número inteiro, tal que todo elemento desse ideal é múltiplo desse elemento que a gente fixou. Então, a gente vai provar isso hoje. Tá? Ou seja, isso é dizer, e é teoria na álgebra, né, que o ideal Z é um domínio de integridade principal, ou domínio principal simplesmente, tá? Tá? Tem um outro conceito que a gente estuda além de anéis que é de domínio, tá? Z é um domínio. E ele é principal, em que sentido? Nesse sentido que a gente vai provar hoje, tá? Que todo ideal de Z, ele é principal. Ele é gerado por um único elemento, tá? Então, mas primeiro, vamos mostrar que esse conjunto, o conjunto formado por todos os múltiplos de D é um ideal. Então, três coisas, né? Tem que mostrar que esse cara é não vazio. Bom, no enunciado já tá falando, tá? A gente fixou o Dzinho, tá? Primeiro, por que ele é não vazio? Porque ele próprio tá lá, porque o zero tá lá, tá? Note que zero pode ser escrito como 0 vezes D, né? E 0 vezes D é um elemento do ideal principal gerado por D. 0D é o múltiplo de D, né? Peguei o D e multipliquei por 0. Eu vou manter a notação D vezes 0 em vez de 0 vezes D. Só para seguir a notação aqui, tá? Mas na verdade, no conjunto dos inteiros, vale a comutatividade, tá? D vezes 0 é igual a 0 vezes D para qualquer D, tá? Segundo, tem que mostrar que... Só um minuto. Isso equivale então a dizer que o D é um conjunto, o ideal principal gerado por D é um conjunto não vazio, né? Agora tem que mostrar que a diferença de dois elementos de D, do ideal principal gerado por D, também está no ideal principal gerado pelo Dzinho. Então vamos pegar lá A e B, dois elementos no ideal principal gerado por D. O que acontece? Como Azinho pertence ao ideal principal gerado por D, olha a definição desse conjunto. É o conjunto de todos os elementos da forma dx com x não sendo um número inteiro. São todos os múltiplos inteiros de D. Então esse Azinho tem que ser da forma D vezes algum número inteiro. Então, isso aqui implica, ou equivale, né? Que existe um número inteiro, eu vou chamar de x, tá? Tal que o Azinho se escreve como dx. De maneira análoga para o B. Como D é o elemento do ideal principal gerado por D, existe um número inteiro, que agora eu vou chamar de y, tal que o Bzinho é da forma D vezes y. Vamos fazer a diferença entre... Vamos fazer a diferença A menos B. Então, A menos B é a mesma coisa que dx
menos dy. Isso aqui é uma conta de números inteiros, tá? Então a gente pode colocar o d em evidência, vale a distributiva, né? Então isso é a mesma coisa que d vezes x menos y. Isso é um múltiplo de inteiro de d, né? Por quê? Porque x menos y é um inteiro, né? Como x e y são inteiros, x menos y é inteiro. Então isso aqui pertence ao ideal principal gerado por d. Então a menos b pertence ao ideal principal gerado por d, tá? Aí eu vou observação aqui, ó, pois x menos y é um número inteiro. Então tá provado. A diferença entre dois números inteiros, entre dois elementos do ideal principal gerado por d, ainda é um elemento do ideal principal gerado por d. Agora o item C. Eu tenho que mostrar que eu vou pegar um elemento do ideal principal gerado por d e vou mostrar que se eu multiplicar ele por qualquer número inteiro, o resultado cai dentro do ideal principal gerado por d. Então vamos pegar A e B, dois números inteiros, só que eu vou pegar o Bzinho dentro do ideal principal gerado por D. Como o B está no ideal principal gerado por D, isso significa que o Bzinho é um múltiplo inteiro do D. Então isso equivale a dizer que existe um número inteiro que eu vou chamar de x, tal que o Bzinho se escreve como dx. Agora vamos fazer a conta. A vezes B. E analisar o resultado. Logo, escrever AB é a mesma coisa, posso trocar o B por dx. Isso é A vezes dx. Vale associativa nos inteiros, né? Isso é a mesma coisa que AD vezes x. Vale comutatividade de números inteiros. Isso é dA x. Usa associatividade de novo. Isso é D que multiplica AX, que é um elemento do ideal principal gerado por D. Por quê? Porque AX é um número inteiro. A e x são inteiros, então o produto dos dois é um número inteiro, tá? Pois A vezes x é um número inteiro. Então, ó, nós mostramos que o ideal principal gerado por D é não vazio. A gente mostrou que a diferença, né, está no ideal principal gerado por D. A diferença dos elementos dele do ideal está nesse ideal. E eu peguei Azinho número inteiro qualquer e Bzinho um elemento do ideal principal gerado por D. A gente mostrou que o produto deles está no ideal principal gerado por D. Então, de A, B e C, né, segue dos itens A, B e C, segue que o ideal principal gerado por D é de fato um ideal, tá? Bom, pessoal, agora nesse exemplo, a gente vai fazer algo mais geral, né? Um pouco mais geral do que a gente acabou de fazer. No exemplo anterior, a gente pegava um número inteiro, né, e definia o ideal de principal, né? Que é o ideal gerado por esse inteiro que a gente fixou. Agora vamos fazer algo semelhante. A gente vai pegar uma quantidade qualquer aí de números inteiros, tá? Eu vou pegar n números inteiros, d1, d2 até dn. Daí a gente vai definir o ideal gerado por d1, d2, dn, né? A gente vai denotar assim, vai ser o conjunto formado por todas as combinações lineares de inteiros, tá? Desses números que a gente fixou, de d1, de d2 e até o dn, tá? Vou mostrar que esse conjunto é um ideal, tá? Que a gente vai chamar de ideal gerado por d1, d2, dn. Bom, primeira coisa, tem que mostrar que esse ideal é não vazio, né? O que acontece? Número zero
Independente de quem sejam os DIs aqui, ó, o D1, D2 e assim por diante, você pode pegar esses XIs aqui, ó, como sendo todos iguais a zero, tá? Número zero é um número inteiro, né? Então acontece, D1, por definição, vezes zero, mais D2 vezes zero e assim por diante, Dn vezes zero, é uma combinação linear de D1, D2 e Dn. Então isso aqui é um elemento do ideal gerado por D1, D2, Dn. Só que essa conta aí, né, D1 vezes zero mais D2 vezes zero e assim por diante, é zero, né? Então nós temos que zero é um elemento desse ideal gerado por D1, D2, Dn. Ou seja, esse ideal, esse conjunto, né? A gente está provando que ele é um ideal, tá? Mas ele é. Ele é não vazio. Agora a gente tem que mostrar que a diferença de dois elementos desse ideal estão nesse ideal. Então sejam A e B dois elementos do ideal gerado por D1, D2, Dn. Então o Azinho ele é uma combinação linear de D1, D2 e Dn, né? Bzinho também. Então a gente sabe que existem números inteiros vou chamar de x1, x2, xn e y1, y2, yn, tais que quando você faz a diferença, né? Perdão, faz diferença não. Tais que o A se escreve como D1x vezes x1 mais D2 vezes x2 e assim por diante, mais Dn vezes xn. Também o Bzinho se escreve como D1 vezes x1 mais D2 vezes x2 e assim por diante até Dn vezes xn. Então tem que fazer a diferença A menos B, né? E ver se isso vai dar um elemento do ideal gerado por D1, D2, Dn. Então temos A menos B. Então vai ficar D1x1 mais D2x2 mais DNxN menos D1x1 mais D2x2 mais DNxN. Então isso aqui vai ficar assim, ó, D1x1 mais D2x2 e assim por diante até mais DNxN. Tudo isso que está de amarelo é o oposto de uma soma de inteiros, né? O oposto de uma soma de inteiros é o quê? É só fazer a soma dos opostos, né? Ou seja, menos D1x1 menos D2x2 e assim por diante. Menos DNxN. Aí agora a gente vai colocando todas as parcelas que tem D1 em evidência. São só duas. Todas as parcelas que tem D2 a gente coloca em evidência. Também são só duas. E assim por diante, tá? Então coloca D1, D2, Dn em evidência. Então aqui fica D1 que multiplica x1 menos x2 mais D2 vezes x2 menos y2. Aqui tá errado, aqui é y1, né? Ai, gente, desculpa, eu tô fazendo errado desde aqui de cima. O B é y1, y2, yn aqui, tá? Então aqui tá errado também.
Aqui tá errado também. Bom, agora tá certo, né? Até dn vezes xn menos yn. Todos esses elementos que estão entre parênteses são diferenças de números inteiros, tá? Então, quando você faz a diferença xi menos yi, isso é um número inteiro, isso para todo i variando de 1 a n, né? Então segue então que a menos b, ele é escrito como uma combinação linear, né? De d1, d2, dn, né? Em que eu usei aqui os coeficientes inteiros, tá? Ou seja, a menos b está nesse conjunto aqui. Agora o terceiro. Terceira coisa que tem que provar. A gente vai pegar um elemento desse conjunto e mostrar que todo múltiplo dele também está nesse conjunto. Então, sejam A e B dois números inteiros tais que o B está no ideal gerado por D1, D2, Dn. Como o B está nesse ideal, ele pode ser escrito como combinação linear dos DIs, né? Então, existem x1, x2, xn, números inteiros, tais que o B se escreve como D1x1 mais D2x2 até dnxn. Vamos fazer o produto A vezes B. Assim, AB é A que multiplica D1x1 mais D2x2 e assim por diante, mais dnxn. Vou usar a distributiva aqui, né? Números inteiros vale a distributiva, tá? Então vai ficar A que multiplica D1x1 mais A que multiplica D2x2 mais A que multiplica dnxn. Bom, a gente está lidando aqui com números inteiros, né? Então vale associativa. Então em cada parcela eu vou aplicar associativa. Então vai ficar AD1x1 mais AD2x2 mais ADNxn. Nos inteiros também vale a comutativa. Então, dentro de todos os parênteses, em cada parcela eu vou comutar. Então vai ficar D1 a x1 mais D2 a x2. Assim por diante até dn a xn. Agora você usa de novo associativa. Então isso fica D1 a x1 mais D2 a x2 e assim por diante até dn a xn. Então esse AB, ó, eu escrevi ele como uma combinação linear dos números D1, D2 até Dn. Todos esses números que estão entre parênteses são números inteiros, porque A é um número inteiro, tá? x1, x2, xn são números inteiros. Então, como AX1, AX2
e assim por diante, a xn são números inteiros, segue o que a gente acabou de mostrar, que AB pertence ao ideal gerado por D1, D2, Dn. Aí, usando então o que a gente acabou de mostrar, as letras A, B e C, a gente pode afirmar que esse ideal é de fato um ideal, tá? Então concluímos que o ideal gerado por D1, D2, Dn é um ideal dos números inteiros. Bom, gente, vamos provar essa proposição agora. Ela me diz que todo ideal de Z é principal. Ou seja, vamos provar que todo ideal de Z tem essa forma aqui, tá? E é gerado por algum número inteiro, tá? Ou seja, quando tem um ideal, qualquer que seja, todo elemento dele é múltiplo do mesmo elemento, tá? A ideia é a seguinte, vou pegar um ideal I e mostrar que eu sempre consigo sei lá, um inteiro Dzinho, tá? Tal que isso aqui é verdade. Então, seja aí um ideal dos inteiros. Primeiro caso, se meu ideal é esse ideal trivial aqui, então o resultado é óbvio, tá? Por quê? Esse ideal é gerado pelo zero, né? O único elemento desse ideal é o zero, então todo elemento é múltiplo de zero. Então esse ideal trivial ele é principal, tá? Agora, vamos supor que I é um ideal diferente desse. Pensa assim, então esse ideal tem pelo menos um elemento diferente do zero. Tem um número aí que não é o zero nesse conjunto, nesse I. Né? Então existe um Azinho em I com um Azinho diferente de zero. Só que acontece, a gente viu lá no primeira proposição de hoje, a segunda propriedade aqui, ó. Se tem um elemento no ideal, o oposto dele também está. Por causa disso, eu posso garantir, né? Então, como você tem um Azinho ali, né? Tem um Azinho não nulo, então tem um oposto dele também está. E esse oposto dele também é diferente de zero. Então, se tem um elemento não nulo, então meu ideal tem pelo menos 3 elementos. Lá, o zero, um número diferente de zero, e o oposto desse número que é diferente desse número. Né? Vai ter um zero, o A e o menos A. Pelo menos 3 elementos tem. Pelo menos um desses dois não tem que ser positivo, né? Nenhum deles não pode ser os dois negativos, né? O oposto de um número, se o número é negativo, o oposto dele é positivo. Né? Se o A é negativo, menos A é positivo. Se o A é positivo, menos A é negativo. Então, com certeza, esse ideal, nesse caso, tem pelo menos um número positivo nele. Tá? Então, esse conjunto aqui, ó, a interseção do ideal com o conjunto dos naturais diferentes de zero, né? É diferente de vazio. Aí como? Esse conjunto é diferente de vazio. E está contido no conjunto dos números naturais. Esse conjunto possui um elemento mínimo lá pelo princípio da boa ordenação, tá? Segue então do princípio da boa ordenação. Tá. Agora tá contido aqui, né? Mas não tem problema não.
Então segue do princípio da ordenação que existe um elemento que eu vou chamar de Dzinho, que é o mínimo é o menor elemento desse conjunto aqui. Ou seja, quem é D? D é o menor número natural no ideal I. Tá? É o menor inteiro positivo do ideal I. Vamos mostrar que o ideal principal gerado por D é o ideal I. Como é que você encontra o gerador, né, de um ideal? Nos inteiros. Você vai nesse ideal e procura o menor número natural que está nele. Então, esse ideal é gerado por esse natural. Então, vou mostrar que esses dois conjuntos são iguais, mostrar duas inclusões, né? Olha só. Se o A é um elemento do ideal principal gerado por D, então existe ele é da forma dx para algum inteiro x, né? Então existe um inteiro x tal que o Azinho se escreve como D vezes x, porque todos os elementos do ideal principal gerado por D são múltiplos de D. Tá? Então olha só. D é o elemento do ideal I, tá? O que acontece? Como D é o mínimo desse conjunto, ele está nesse conjunto aqui. Então D é um número natural positivo e D está no ideal I. Tá? Porque ele é mínimo, tá? O mínimo de um conjunto está no conjunto. D está no ideal I. Agora, sendo I um ideal, todo múltiplo de D está em I. Então dx é um elemento do ideal. Só que dx é o A. Então isso que a gente mostrou. Eu mostrei que se Azinho é um elemento desse ideal, Azinho é um elemento desse. Para qualquer A. Então a gente mostrou que todo elemento desse conjunto, desse ideal, né, está nesse. Portanto, vale a inclusão. O ideal principal gerado por D está contido no ideal I. Vou chamar essa inclusão aí de 1. Agora vamos mostrar a inclusão contrária. Por outro lado, seja Azinho um elemento do ideal I. Aí aqui a gente vai usar o algoritmo da divisão, tá? Olha só, D é um número natural positivo. Então D é positivo. Então você pode pegar o Azinho e dividir por D. O algoritmo da divisão me diz que existe um Q e um R, né, tal que satisfaz isso. Ou seja, o A é da forma DQ mais R. E o R é maior ou igual a zero, menor que D, né? Esse é o algoritmo da divisão, tá? Que a gente viu na aula passada. Do algoritmo da divisão, segue que existem Q e R, dois números inteiros tais que R é maior ou igual a zero e menor do que D. E o Azinho se escreve como D vezes Q mais R. Então lá, eu quero mostrar que o Azinho, ó, eu peguei ele no I, eu quero mostrar agora que ele está no ideal principal gerado por D. Então eu quero mostrar que o Azinho é um múltiplo de D. Então eu cheguei nisso. Falta mostrar que esse R é zero.
Se o R for 0, acabou, né? Você mostrou que o A é um múltiplo de D. Ok. Agora, olha só o R. O R você pode escrever ele assim, ó, como A menos DQ. Note que o A é um elemento do ideal I. A gente pegou o A no ideal I, tá? Também D está no ideal I, porque o D lá em cima a gente pegou, ele é o mínimo desse conjunto. Então ele está no I e ele está nos naturais positivos, tá? Então D também está no I. Agora vamos lá. Como o D é um elemento de I, qualquer múltiplo dele está no I. Então isso aqui, o DQ está em I. Azinho está em I. Então o R eu escrevi como uma diferença de dois elementos do ideal I. Então R está no ideal I. Porque diferença de elementos do ideal estão no ideal. Está no ideal. Então R está no ideal I. Tá? Então disso aí vai ser, segue que R é um elemento do ideal I. Tá? Aí vamos lá, como? Agora usa esse fato aqui, ó. Esse que vem lá do R ao resto nessa divisão, né? Então esse aqui segue do fato dele ser resto, tá? Essas desigualdades, tá? Isso tem lá do algoritmo de Euclides. Algoritmo de divisão, desculpa. Então nós temos aqui R maior ou igual a 0 é menor que D. Só que D é o mínimo desse conjunto. Então o R não pode estar nesse conjunto. Não pode. Tá? Então, ele não pode estar na interseção. Então não pode estar em ambos. Só que a gente acabou de ver que ele está no I. Ó, R está no I. R está aqui. Então, para o R não estar na interseção, ele não pode estar nesse conjunto. Tá? Ele não pode ser positivo. Então, R é menor ou igual a 0. Só que R é maior ou igual a 0. Então, ao mesmo tempo, o R é menor ou igual a 0 e maior ou igual a 0. Então, obrigatoriamente, R é o 0. Então, segue da minimalidade de D. Que o nosso R é igual a 0. Bom, agora você volta aqui em cima. O A é da forma DQ mais 0. Ou seja, o A é da forma D vezes Q. E assim, A é um elemento do ideal principal gerado por D. Então, agora na segunda parte, o que a gente fez? Nós mostramos que todo elemento que está no ideal I também está no ideal principal gerado por D. Portanto, a gente pode afirmar agora que o ideal I está contido no ideal principal gerado por D. Então, se você comparar 1 e 2, você tem que esse conjunto está contido nesse e vice-versa, né? Esse está contido nesse. Quando isso ocorre, a gente aprendeu lá em teoria dos conjuntos, lá em fundamentos, os dois conjuntos são iguais. Então, comparando as inclusões 1 e 2, concluímos que o ideal I é o ideal principal gerado por D. Então acabou a demonstração, né? Ó, a gente mostrou que pegou I um ideal de Z genérico, arbitrário. Mostramos que ele é principal, né? Em qualquer caso. Ó. Se ele é o ideal trivial, ele é gerado pelo 0.
ele é o ideal principal gerado por zero, né? E se ele é um ideal não nulo, ele é o ideal principal gerado pelo menor número natural que está nesse ideal, tá? E assim, então, isso é a demonstração, né? A gente mostrou que todo ideal de Z é um ideal principal, ok? Bom, esse é um resultado famoso lá da... Quando a gente tem um conceito que a gente estuda que é dos anéis principais. Os anéis principais são aqueles anéis tais que todo ideal é dessa forma. É o conjunto principal, né? O conjunto de todos os múltiplos de um número fixo, tá? O conjunto dos números inteiros talvez é o primeiro exemplo que a gente vê de domínio principal, tá? Bom, gente, a aula de hoje então vai ficando por aqui, né? Só isso. Na próxima aula nós vamos estudar o máximo divisor comum, tá? Aí a gente vai precisar desse conceito aqui lá, ok? Até lá então.